Olá, sou a Fabiana Romanini, pela Habilitar Supervisão em Terapia Cognitiva, e esse é mais um vídeo da Habilitar Responde, onde estamos trazendo as perguntas mais frequentes em supervisão. Uma dessas perguntas que os terapeutas trazem para a supervisão é uma dificuldade com a conceituação, onde eles relatam que a conceituação tem muitos dados, tem muitas informações e que muitas vezes eles ficam perdidos com tantos dados dessa conceitualização. A conceitualização de caso, ela precisa ser clara, ela precisa ser esclarecedora, para que a gente possa realmente guiar o nosso tratamento a partir dessa conceitualização. Então, se ela for uma conceituação que fique confusa para o terapeuta, que ele não consiga juntar essas informações, ela acaba não sendo uma conceitualização praticável, que vá trazer realmente benefícios para o tratamento. Então, essa conceitualização, a princípio, ela precisa fazer sentido, né? Ela precisa ser, o terapeuta precisa conseguir, durante os seus atendimentos, conseguir visualizar essa conceituação durante as falas do paciente, durante os problemas que o paciente traz. Então, é muito importante que isso não aconteça. Um dos problemas que leva a conceituação ou conceitualização a ficar cheia de informações, recheadas de informações, é que às vezes as informações elas se repetem, elas se referem ao mesmo conteúdo, ao mesmo padrão, mas elas estão colocadas de uma maneira diferente. Então, às vezes o terapeuta ele coloca várias informações que se referem à mesma estratégia compensatória, ou vários tipos de pensamento que se refere à mesma distorção cognitiva. Várias informações que, na verdade, é o mesmo gatilho. Então, uma das coisas a serem observadas é se eu estou repetindo informações, se eu posso condensar um pouco essas informações, né, em elementos comuns. Então, isso ajuda a minha conceituação a ficar mais enxuta. Um outro ponto também que a gente precisa estar atento é ter um foco principalmente nos fatores de manutenção. Então, essa parte da minha conceituação, ela realmente precisa estar muito bem explicada, porque o foco do nosso trabalho é principalmente nos fatores de manutenção. Então, eu preciso que esses fatores estejam muito claros. Então, enxugar essas informações, observando quais são os fatores de manutenção deste paciente é extremamente útil para o trabalho. E um terceiro ponto, né, uma recomendação que a gente sempre faz para os terapeutas e que a gente percebe que muitos não têm esse hábito, não têm essa prática, é descrever a hipótese de trabalho. Então, a hipótese de trabalho, ela é, na verdade, um resumo dessa conceituação, mas ela é um resumo onde, para eu conseguir escrever, né, eu vou ter que linkar todas essas informações, porque muitas vezes quando a gente constrói a informação, a conceituação, eu tenho informações soltas, eu tenho crença, eu tenho estratégia, eu tenho gatilho, mas nem sempre eu consigo juntar todas essas informações de uma maneira que elas se conectem de uma forma lógica e explicável. Então, quando eu vou escrever a hipótese de trabalho, é a hora que eu vou conectar todas essas ideias. E isso me ajuda a perceber o que eu estou compreendendo desse funcionamento e o que eu ainda não estou compreendendo do funcionamento do paciente. E me obriga a condensar esses dados para que eu escreva essa hipótese de trabalho. Então, esse exercício de escrever a hipótese de trabalho, ele é um exercício que treina o raciocínio clínico do terapeuta. Então, quando eu penso em escrever uma hipótese de trabalho, o que eu preciso ter como informação, né? Eu preciso saber como o meu paciente está funcionando nesse momento, né? Como é que ele está se vendo nesse momento? Ou seja, quais são as crenças, né? As principais crenças que estão ativadas nesse momento. Qual é a origem dessas crenças? O que contribuiu para que o meu paciente desenvolvesse essas crenças na infância? O que pode ter reforçado elas ao longo da vida? O que nesse momento está ativando as crenças desse paciente?
como que ele lidou com essas crenças ao longo da vida, qual foi o impacto disso, né? Qual foi a consequência da forma que ele lidou ao longo da vida e como ele está lidando agora com essas crenças que estão ativas. Quais são os gatilhos, né, que trazem esse padrão de funcionamento hoje? Quais as estratégias que ele usa, né? E quais são as consequências da forma que ele tem lidado com esse padrão de funcionamento. Então, quando eu tento colocar essas informações no formato de texto, né, descrevendo isso, isso me obriga a enxugar todos aqueles dados da conceitualização. Eu espero que isso ajude vocês a ter conceituações mais claras, mais simples e mais praticáveis. Até a próxima!